Existem momentos que Deus nos responde, mas aquela resposta não é bem o que a gente queria ouvir. E essas situações podem ser muito mais difíceis do que o silêncio de Deus sobre a nossa vida. E isso me fez pensar muito sobre um momento que nós vivemos recentemente, quando descobrimos se o nenê que estava dentro da nossa barriga era uma menina ou um menino. E nesse momento, eu fiquei muito reflexiva sobre quando eu vivia minha maternidade e nessa vez, refletindo sobre, não importa muitas vezes se é algo que a gente já esperava ou não, mas existe um momento na nossa vida que a gente precisa lidar com a vontade de Deus revelada na nossa vida. Na gravidez, por exemplo, nós lidamos com a expectativa, com a espera de descobrir se é uma menina ou um menino, seja na hora pessoas que descobrem quando tem o parto ou até mesmo antes, mas a expectativa, muitas vezes, que eu entendi nesse dia, não se refere apenas sobre descobrir se o bebê que você está carregando é menino ou menino, mas em várias outras áreas da sua vida. Porque muitas vezes o problema não é só receber uma resposta de Deus, mas o problema é quando a vontade de Deus, ela não atende com a sua expectativa. Muitas mulheres podem viver isso na maternidade, mas outras mulheres podem viver isso em outras áreas da vida. Pessoas vivem isso em outras áreas da vida. Eu posso viver isso em outras áreas da vida, seja em relacionamentos, seja direção de vida, as mudanças que acontecem de forma inesperadas e até mesmo os processos difíceis. Quando nós oramos por direção, nós pedimos a Deus aquilo que Ele tem para nós, mas aí quando Deus mostra o caminho, nós nem sempre gostamos dele. Isso, quando eu descobri que a minha menininha aqui é uma menina, como vocês podem ver no vídeo anterior, eu fiquei muito feliz, porque realmente a minha expectativa estava muito grande para ser uma outra menina. Mas muitas vezes acontece que Deus não supre as nossas expectativas. Muitas vezes a resposta dele vem ao contrário das nossas expectativas. E isso também já aconteceu comigo em outras áreas da vida. E isso pode acontecer devido a um sonho que você teve, pode ser, ou seja, por uma profecia, uma pessoa que te disse que aquilo ia acontecer e você nutriu aquilo. Às vezes são razões santas, mas nem sempre é a voz de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos confrontar as profecias com o tempo. Se aquilo aconteceu ou não, aquilo vinha de Deus. Então, se aquilo não aconteceu, não vinha de Deus. E às vezes por a gente ter um sonho, a gente acha que, puxa, eu tive um sonho essa noite que aquilo ia acontecer e não aconteceu e você se frustra porque você cria uma expectativa, mas isso não significa que era a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. E Deus nos diz na palavra dele que se uma pessoa, uma profecia, algo vem sobre a sua vida, espera, analisa para ver com o tempo se aquilo aconteceu ou não, para você ver se aquilo era de Deus ou não. Mas isso eu estou dando um exemplo sobre maternidade, mas isso pode acontecer, como eu disse, em outras áreas da sua vida. Pode acontecer numa expectativa que você tenha sobre casamento, sobre o seu marido ou sobre o seu futuro marido, e você fica esperando aquilo, mas às vezes a realidade que Deus te mostrou é outra. E você não quer enxergar e não quer caminhar naquilo que ele te mostrou. E isso me lembra muito de Jesus também, porque ele também viveu isso. Jesus, ele sabia a vontade de Deus, mas ele também expressou o peso disso. Quando ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo depois, ele escolhe algo mais profundo e ele diz, que seja feita a tua vontade. Mas esse é o nosso caminho. O caminho de seguir a Deus não é sobre as respostas que Deus dá a nós, mas também sobre nós confiarmos quando nós recebermos as respostas de Deus, mesmo quando essas respostas não agradam às nossas vontades. Porque nem tudo aquilo que não parece bom não é bom. Às vezes a tua expectativa está numa idealização de maternidade. Eu queria tanto ter o filho menino, ou eu queria tanto ter um filho menina, ou eu queria tanto um esposo assim, ou eu queria tanto uma esposa assim, ou eu queria tanto viver isso na maternidade, eu queria tanto viver isso na minha família. E você cria tantas expectativas e você esquece de ouvir o que Deus tem pra você, e quando você ouve, você não quer seguir aquilo porque é contra aquilo que você criou de expectativa. E muitas vezes na nossa vida vai se acontecer isso, mas Deus, ele está no comando.
Ele está segurando a sua mão, Ele te segura, Ele te fortalece, porque a tua força não vai vir de você mesmo, porque você às vezes não tem uma força para superar algo que você acha que dentro da tua expectativa aquilo é o bom, mas Deus vai dar a força dele, porque Ele vai te mostrar como você precisa dele. Em situações que você achava que ia acontecer de um jeito, aconteceu diferente, porque Ele vai te mostrar que Ele é a sua força. Que a força que você venceu ali não foi a sua, mas foi a dele. E hoje talvez você possa estar vivendo isso. Deus te mostrou algo, ou Ele te levou para um caminho que você jamais escolheria. Mas isso não significa que Ele errou, mas significa que Ele vê mais do que você vê. Hoje eu entendo que muitas vezes o mais difícil não é esperar em Deus, mas sim confiar nele. Continuar crendo nele, continuar obedecendo a ele, mesmo quando ele responde diferente daquilo que você esperava. Mas eu escolho confiar. Mesmo quando nada faz sentido, eu escolho confiar. Se isso falou com você, me conta aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Todas as semanas nós estamos postando vídeos novos por aqui. Te vejo em breve!